Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, e hoje nós veremos o último mandamento. Nós leremos, como de costume, os versos 1 e 2 e em seguida o verso 17. Nós leremos juntos, a uma só voz. Êxodo 20, versos 1 e 2 e verso 17, porque o verso 1 e 2, ele começa apontando para a graça. Lembrando que a aliança da lei é uma aliança de graça. Deus primeiro mostra que ele redimiu a Israel, e porque ele redimiu o seu povo, ele quer que o seu povo ande de um modo agradável e mantenha comunhão com ele. Então leiamos Êxodo 20, nós trataremos sobre o mandamento não cobiçarás, significado e implicações do 10º mandamento. Esse é o título da nossa mensagem. Não cobiçarás, significado e implicações do 10º mandamento. Leiamos juntos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração e do coração dos meus irmãos sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, por Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito provavelmente, o último mandamento do Decálogo é o grande diferencial da lei mosaica em relação aos outros códigos legais antigos, como o Código de Hammurabi, por exemplo, que é anterior à lei mosaica. Já vimos em mensagem anterior que a lei mosaica não é um único, nem mesmo o primeiro código legal da antiguidade. No entanto, a lei mosaica é o único do gênero que legisla não apenas sobre o comportamento externo, mas também sobre as inclinações do coração. Ora, isto é um testemunho da origem divina do Decálogo, porque somente Deus pode julgar nessa instância. Devemos reconhecer, com base em Romanos 2, versos 14 e 15, que não vamos ler, apenas para você anotar, que os códigos legais, em geral, são uma expressão da lei de Deus escrita no coração dos homens, mesmo dos gentios que não têm lei, como Paulo fala na passagem que eu indiquei. Mas são preceitos falíveis, porque trazem a marca da pecaminosidade, que borra a imagem de Deus no homem e deturpa o princípio da justiça. Isto se manifesta em pelo menos dois fatores. O primeiro deles, essa falibilidade das leis humanas. A depender do grau de corrupção de uma determinada sociedade, ela pode conter entre as suas leis preceitos injustos e que promovem uma cultura de morte. Considerem, em nossa geração, o avanço de leis que não apenas autorizam, mas incentivam o aborto e a eutanásia, por exemplo. Porque o Estado, muitas vezes, até patrocina esse tipo de assassinato. E segundo, essas leis são falíveis porque o homem não pode legislar sobre as intenções do coração, exceto quando elas se externalizam no comportamento. Ao contrário das leis humanas, o Decálogo legisla sobre o coração, e você não vai encontrar na antiguidade nenhuma outra lei que faz isso. Por quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Isso está escrito em 1 Samuel 16, verso 7. E este, meus irmãos, é um irrefutável testemunho de que os 10 mandamentos são uma lei divina, infalível e inerrante, pois eles não julgam apenas nossas palavras e ações, mas também nossas motivações. Qual outra lei pode fazer isso? E que Deus pode fazer isso, senão alguém que pode, um Deus que pode conhecer o nosso coração,
Na verdade, nada escapa ao escrutínio de Deus e, consequentemente, nada escapa ao escrutínio da sua palavra, porque a Escritura é infalível em nos perscrutar o coração. E essa infalibilidade da Escritura está ligada à onisciência de Deus. Como está escrito em Hebreus 4, versos 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes e claras aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É por isso que o 10º mandamento é, como Francis Schaeffer o chamou, o cubo da roda dos 10 mandamentos. Você sabe que o cubo é aquele eixo central, né, que, em torno do qual giram todos os raios da roda de uma bicicleta ou de uma moto, ou que gira a jance, o aro de um carro, né? Então, Francis Schaeffer disse que o 10º mandamento é o cubo da roda dos 10 mandamentos. Assim, nós podemos dizer com segurança que das 10 palavras, é assim que os judeus a chamavam, esta é a principal. Por quê? Porque ela denuncia um pecado totalmente interno, que ocorre na fonte, que é o coração. Foi por isso que o Senhor Jesus ressaltou a dimensão interna dos mandamentos ao aplicá-los no Sermão do Monte. Conhecemos o seu ensino sobre o 7º mandamento em Mateus 5, versículos 27 e 28. Lá ele diz, eu vou ler conforme a Nova Almeida, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. A expressão traduzida por com intenção impura, literalmente, é para a cobiçar. O texto grego diz, todo o que olhar para uma mulher para a cobiçar, citando o 10º mandamento, no coração já cometeu adultério com ela. Portanto, o Senhor Jesus conecta, nessa passagem que eu indiquei, o 7º mandamento ao 10º. Este mandamento também, ele foi lembrado por Paulo, lá em Romanos 7, verso 7. Ele foi lembrado como um exemplo de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ele diz em Romanos 7, 7, que diremos, pois? Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Em outras palavras, por sua internalidade, nenhum outro mandamento revela tão flagrantemente a existência e a natureza do pecado quanto este. É por isso que Paulo usa exatamente o 10º mandamento para mostrar como a lei expõe o nosso pecado, porque ela expõe o nosso coração. É como se Paulo estivesse dizendo, eu sabia que eu era um pecador. Eu não sabia que eu era um pecador assim tão inveterado. Eu pensava que eu ia me sair bem porque, comparado com outras pessoas, eu guardava as práticas externas da lei. Lembra? Ele fala lá em Filipenses, bem que eu poderia me gloriar na carne, quanto à lei, eu sou um fariseu, até me confrontar com o 10º mandamento. Foi no 10º mandamento que Paulo viu quão pecador ele era. E isto traz uma séria implicação, meus irmãos. E aqui eu falo em forma de princípio, que vale anotar. A transgressão da lei, ou o seu cumprimento, começa no coração. A transgressão da lei, ou o seu cumprimento, começa no coração. Você não começa a pecar quando você faz alguma coisa contrária à lei, mas quando você deseja alguma coisa contrária à lei, quando a sua inclinação age, quando a sua inclinação é contrária à lei, você já começou a transgredir.
Então, ao terminar, meus irmãos, com este preceito, a lei nos encurrala. Por isso, o 10º mandamento é, por assim dizer, o cheque-mate de Deus na pecaminosidade humana. Lembra do que aconteceu com o jovem rico? Foi exatamente esse mandamento que o Senhor Jesus aplicou a ele. Vai e vende tudo que tens, terás um tesouro no céu. E perceba, não era algo que ele tinha conseguido com roubo, era algo que lhe pertencia, mas a não disposição em abrir mão de tudo para seguir a Jesus era uma manifestação de cobiça. Por isso, até quando Jesus citou 5 dos 6 mandamentos da lei, ele diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas quando Jesus aplicou o 10º mandamento, ele se entristeceu e se afastou. Então, meus irmãos, tendo refletido sobre o lugar e a importância do 10º mandamento, vamos ao seu significado e as suas implicações. E eu quero trazer o significado e já as implicações desse mandamento através de 6 princípios. Eu quero dividir em 6 princípios sobre sobre a cobiça, na verdade. 6 princípios sobre a cobiça. Primeiro princípio trata do que a cobiça não é. A cobiça, o primeiro princípio é este: a cobiça não é qualquer desejo. Aliás, esse termo usado para cobiçar, ele às vezes é usado de maneira positiva, de um desejo ardente. É isso que significa a palavra traduzida por cobiça. Só que em Provérbios, no texto original, na língua hebraica, em Provérbios ele é usado muitas vezes para descrever um desejo doentio. Mas cobiçar aqui não se refere a qualquer desejo. É possível você desejar algo de maneira virtuosa, de maneira justa, de maneira correta. O puritano Jeremiah Burroughs destacou que o contentamento não é contrário a um justo sentimento de aflição. Também o contentamento não é contrário a expressarmos de modo disciplinado nossos lamentos e queixas a Deus e a nossos amigos, como os salmistas faziam. Muito menos, o contentamento é contrário a todas as formas legítimas de procurar por ajuda em diferentes circunstâncias, nem ao esforço de simplesmente se livrar das aflições presentes pelo meio legítimo, por meios legítimos. Kevin DeYoung observa acertadamente que a Bíblia com frequência aprova o desejo quando em seu devido lugar. E Kevin DeYoung exemplifica. De Sara e Ana, vemos que o desejo de ter filhos é bom. Em Cânticos de Salomão, vemos que o desejo por intimidade sexual entre o homem e sua mulher é um bom desejo. O livro de Provérbios nos encoraja a planejar e a trabalhar duro para termos uma condição de vida melhor. Portanto, desejar algum tipo de progresso familiar ou mesmo financeiro não é necessariamente errado. O 10º mandamento, claramente, não pretende que nos tornemos criaturas insensíveis, sem esperança, ou sem sonhos, ou sem uma ambição apropriada. Então, não cobiçarás não significa que eu devo evitar qualquer desejo. Na verdade, o budismo é que prega isso. O Buda, na sua filosofia, se resume a isto. Eu estou sendo quase simplista aqui. O sofrimento é um resultado do desejo. Então, se eu quero acabar com o sofrimento, eu tenho que acabar com o desejo. Mas, como disse Peter Kreeft, o budismo elimina o eu que sofre, mas também elimina o eu que ama. Então, nirvana é um estado de total anulação dos sentimentos. Mas não é isso que a Bíblia nos ordena. O que é, então, cobiça? E aí chegamos ao nosso segundo princípio. Então, segundo lugar, agora, no primeiro lugar, o que cobiça é, né? Podemos colocar, em primeiro lugar, o que a cobiça é. Não falamos o que a cobiça não é, então eu vou falar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, cobiça é um desejo desordenado. Cobiça é um desejo desordenado. E eu já adianto aqui, talvez o que seria um princípio geral que nos ajuda a entender a cobiça. A cobiça é um desejo desordenado, ou por
desejar aquilo que é contrário à lei de Deus, ou por desejar coisas lícitas numa intensidade contrária ao amor de Deus e ao amor do próximo. Então, não só quando você deseja uma coisa ilícita, isso já é cobiça, mas quando você deseja uma coisa lícita, mas de maneira mais intensa do que deveria. É um desejo desordenado. De novo, citando Kevin DeYoung, ele explica que nós cobiçamos quando desejamos as coisas erradas ou quando desejamos coisas de maneira errada. Aqui resume o conceito de cobiça. Quando desejamos coisas erradas, coisas que Deus proíbe, ou quando desejamos coisas boas de maneira errada. Então, alguém que tem uma inclinação, por exemplo, errada, já está pecando por cobiça. Existe uma discussão aí no meio da igreja evangélica se o desejo, por exemplo, homossexual, ele é pecaminoso, e aí tem aquele princípio que usa-se como um sofisma: tentação não é pecado, mas o desejo já não é tentação, ele já é pecado. É o pecado da cobiça. Então, sim, como desejar a esposa do outro. A mulher que não é a minha, também é pecado. Então, meus irmãos, quando nós desejamos coisas de maneira errada, é um desejo desordenado. Observe que o mandamento está a se referir ao desejo por algo que não é nosso. Não cobiçarás a casa do teu próximo. E a casa aí diz respeito à família. E possivelmente as demais coisas são uma extensão da casa. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Observe, então, eu não devo desejar ter aquilo que seja do meu próximo, seja a sua família, a sua casa, a sua mulher, seus servos ou empregados, as suas posses, a sua condição, o seu tipo de vida. Neste caso, podemos dizer que a cobiça está ligada à inveja. Normalmente, nós cobiçamos quando nós nos comparamos a outros que, na nossa visão, tem algo melhor, e aí a gente diz: puxa vida, né? Eu trabalho feito um cão, e fulano eu quase não vejo trabalhar, e tem as coisas, então eu estou cobiçando. Este é o ponto. E nós precisamos entender isso. Algumas frases que a gente fala, algumas visões que a gente apresenta da gente mesmo. Quer ver? Ninguém quer ser rico, todo mundo é pobre, né? Pobre é assim mesmo, eu sou pobre, né? Eu sempre me julgo pobre. Por quê? Porque no fundo eu acho que eu não tenho o suficiente. E eu sempre me julgo em comparação com alguém que tem mais. E isso é uma expressão de cobiça. É quando nós pensamos, por exemplo: se eu ganhasse o que ele ganha. Se eu tivesse o que eles têm, eu seria mais feliz. O verbo utilizado para aqui cobiça refere-se a uma obsessão, a um desejo tão intenso que compele alguém a violar a propriedade de outra pessoa. Mas não é preciso consumar o ato, porque dificilmente nós iríamos violar a propriedade de alguém. Mas o simples descontentamento que comumente experimentamos ao compararmos a nossa vida e nossas conquistas a de outros, já é uma expressão da cobiça. Quando você vai na casa de alguém e ela está bem pintadinha, bem arrumada, e você acha tudo muito lindo, você chega na sua casa, a casa não está tão bem pintada e não tão bem arrumada, e você começa a resmungar. Isso é cobiça. Ora, você pode desejar pintar a sua casa, juntar dinheiro, fazer alguma coisa, tudo bem, mas você fica resmungando e você fica comparando. Então, esse simples descontentamento já é uma expressão de cobiça. A cobiça, portanto, como F.F. Bruce falou, não passa de idolatria. Mesmo que pode ser um desejo ilícito, pode ser um desejo lícito em si, mas de tão egocêntrica intensidade que usurpa o lugar que somente Deus deve ocupar na alma humana. Este é um bom conceito para a cobiça. É um desejo que, mesmo lícito, é de tão egocêntrica intensidade que usurpa o lugar que somente Deus deve ocupar na alma humana. Em terceiro lugar, em segundo, no aspecto positivo, a cobiça é a mãe de todos os pecados. Eu costumo dizer que se a cobiça é a mãe de todos os pecados, o orgulho é o seu pai.
Mas a cobiça é a mãe de todos os pecados. Lá em Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15, você pode abrir lá. Tiago ressalta que cada um é fisgado pela sua própria cobiça. O diabo não teria nenhum êxito se no nosso coração não houvesse uma inclinação para cobiçar. Eis a genealogia do pecado. Em Tiago 1, 13 a 15, nós temos a genealogia do pecado. Tiago descreve o nascimento do pecado como uma genealogia. Observe o que ele diz. Ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Esses dois verbos são muito interessantes. Essa palavra atrai e seduz, elas são duas palavras. Uma é ligada a quando você coloca uma isca que você coloca para pegar um peixe ou para capturar um animal. E a palavra seduz era a palavra usada para a prostituta, que se vestia com trajes atraentes, sumários, para atrair o simples. Então, a cobiça é como uma prostituta dentro de nós. É isso que Tiago está falando. Então, ele diz, veja, essa cobiça nos atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de ter nos seduzido, veja, depois de haver concebido, o que é concebido? É engravidar. Ele está descrevendo mesmo. É uma prostituta que leva você, que seduz você, depois engravida. E depois de haver concebido, dá à luz o quê? Qual é o filho? Pecado. Ela engravida e dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, a primeira coisa que ele faz é matar o pai. Eu e você. Ele gera a morte. Aí tem a genealogia do pecado. Então, embora não negue, meus irmãos, a existência e a agência do diabo na tentação, porque se refere ao diabo em capítulo 4, verso 7, Tiago ressalta aqui que as tentações são essencialmente fruto de nossa natureza corrompida. Consequentemente, temos aqui, no 10º mandamento, o mandamento que nós sempre transgredimos antes de qualquer outro. Antes de transgredir qualquer dos mandamentos, você cobiça. Antes de tomar do fruto do pecado, Eva cobiçou, lembra? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Concupiscência, aliás, é um sinônimo de cobiça, tá? É a mesma palavra. E árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, verso 6. Antes de tomar e esconder debaixo de sua tenda os despojos de Jericó, amaldiçoados por Deus, Acã os cobiçou, como ele mesmo confessa em Josué 7, 21. Eu vi uma boa capa babilônica, tantos ciclos de prata, eu os cobicei e os tomei, depois eu os escondi debaixo da minha tenda. Por isso, meus irmãos, o 10º mandamento é o primeiro que se transgride antes de todos os outros. A cobiça é a mãe de todos os pecados. Em quarto lugar, nos princípios gerais, a cobiça é um roubo que ocorre no coração. A cobiça é um roubo que ocorre no coração. Cobiça é uma forma de você roubar o que pertence a outro no seu coração. E a palavra roubo é usada de maneira intencional aqui. Eu estou distinguindo de furto. Porque furto é quando você tira escondido, roubo é quando você arranca. Sabe, você deseja tanto aquilo que outro tem que você queria arrancar aquilo. Então, quando você cobiça o que pertence ao outro, você está fazendo no coração aquilo que nem sempre pode fazer na prática. Sobre isto, Kevin DeYoung, de novo, comenta que, assim como a luxúria é o adultério cometido no coração e o ódio é o assassinato cometido no coração, a cobiça é o roubo cometido no coração. Acrescente que não mortificamos esse roubo, quando nós não mortificamos esse roubo no coração, mesmo que não tenhamos coragem suficiente para roubar na prática, costumamos
praticar o roubo verbal. E aqui é uma expressão que eu, na verdade, estou criando. O que é o roubo verbal? É quando procuramos roubar daqueles a quem invejamos o mérito pelas conquistas deles. É quando desmerecemos aqueles que têm o que não temos, alegando muitas vezes até de maneira leviana, que eles tiveram algum tipo de favorecimento, ou destacando algum defeito neles para criar algum demérito. Eu tinha um amigo de infância que o Senhor Deus já levou, e crente no Senhor, um dos meus melhores amigos, que ele, sendo uma pessoa simples, ele herdou um pequeno negócio do seu pai, e o Senhor o fez prosperar sem que ele nem diversificasse os seus negócios. Era uma lanchonete muito simples, mas o Senhor Deus o abençoou de tal maneira que ele ganhou muito dinheiro, e ele teve conforto, e ele tinha posses. E circulava na cidade que não é possível, só com essa lanchonetezinha, esse cara mexe com drogas. Muita gente acusava levianamente de mexer com drogas, e eu sei que ele nunca fez isso. E era um homem crente, desprendido, generoso em Cristo, que não tinha apego às suas finanças, ele usava suas finanças de maneira bíblica, inclusive investindo no reino de Deus. Mas havia quem dizia que ele mexia com drogas, porque não é possível que ele tenha tanto sucesso. Então isso é um roubo verbal, né? Eu não posso roubar. Isso acontece dentro da igreja, né? A fulana é queridinha do pastor, né? Tudo bem, né? Ela pode, eu não posso. Quando você faz isso, você está cometendo cobiça no seu coração. Em quinto lugar, meus irmãos, a cobiça, que é a mãe de todos os pecados, é também a origem de toda a contenda. A cobiça é a origem de toda a contenda. É o que nos ensina Tiago no capítulo 4 da sua epístola, versos 1 a 3. Abra lá, capítulo 4, de 1 a 3. Tiago está tratando de guerras e de briguinhas que havia dentro da igreja. Sim, meus irmãos, no primeiro século havia brigas e intrigas dentro da igreja, entre pessoas, entre grupos, desde o início, desde logo depois do Pentecostes. E Tiago diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem as guerras, né? Essa inimizade geral, e também as pequenas briguinhas, as contendas, as guerrilhas, é isso que ele fala. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Observe o verbo aí, militam, de militar, lutar. A palavra aí é a palavra que deu origem à nossa palavra estratégia. Das estratégias dos seus desejos. O seu coração cria estratégia para satisfazer os seus desejos. Aí ele mostra o ciclo vicioso dos conflitos. Cobiçais e nada tendes. Ou seja, vocês desejam, mas não conseguem o que desejam. Aí o que vocês fazem? Vocês matam, vocês invejam, e ele está falando aqui, matar através da ira, através das desavenças, através da blasfêmia, da gritaria. E vocês continuam sem poder obter. E aí vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês vivem de maneira conflituosa. Em outras palavras, e nós aprendemos isso no nosso retiro, né? Que conforme esse texto, todo conflito interpessoal tem origem, primeiro, em um coração centrado no eu. Um coração centrado no eu. Todo conflito tem origem em um coração centrado no eu. Não é justo comigo, eu tenho direito. Só eu que não, quando você diz só eu que não, você já está colocando o seu eu no centro. Em segundo, todo conflito, ele tem origem em um coração cobiçoso e invejoso, frustrado com os desejos não satisfeitos. E vejam, meus irmãos, os desejos foram insatisfeitos, então eu vou atrás, eu vou brigar. E terceiro, todo conflito interpessoal, Tiago está ensinando, tem origem em um coração disposto a pecar para ter o que quer, ou que peca quando não tem o que julga ter direito. Todo conflito, ele começa num coração que está disposto a pecar para ter o que quer, ou que peca quando não tem o que julga ter direito. Eu dei um exemplo, né?
Um homem e uma mulher entram num gabinete. Eu vou dar esse exemplo que eu dei no retiro. Um homem e uma mulher entram num gabinete, casados, e eles vêm para tratar da crise no seu casamento. E aí a mulher diz: pastor, olha, eu estou zangada, eu estou brigando, eu não aguento mais, porque o meu marido não dá atenção, meu marido vive mais fora de casa do que agora, vive mais no celular, não me chama para sair, enfim, não ajuda em nada em casa. E eu fiz a pergunta no retiro: os desejos e as reivindicações dessa mulher são justas? Sim, são justas. Se o marido não está cumprindo isso, ele está pecando contra ela. Mas aí o conselheiro dá a palavra ao marido. Diz: pastor, mas pudera, né? Eu estou em casa, uma mulher está sempre de mau humor, está sempre me dizendo o que fazer, está sempre cobrando aquilo que falta, nunca agradece aquilo que eu já fiz, é uma mulher rixosa, muitas vezes me desrespeita na frente de outros, me trata como moleque. Esse marido está fazendo reclamações justas? Sim. Mas qual é o problema aí nos dois? É que os dois estão justificando o seu pecado pelo erro do outro. E ao fazer isto, mesmo desejando uma coisa justa, eles desejam tanto que estão dispostos a pecar para ter, ou que pecam porque não têm. Aí o desejo deles se tornou cobiça. Este é o ponto. Então, é por isso que a cobiça é a origem de toda contenda. Não nos esqueçamos, meus irmãos, de que mesmo um desejo lícito pode se tornar em cobiça, quando se torna tão intenso, quando estou disposto a pecar para ter a coisa desejada, ou quando peco porque não a consegui. Desse modo, quando nos mordemos e devoramos uns aos outros, alegando que não fomos tratados com justiça, isto é um sinal de um coração cobiçoso. Em sexto e último lugar, meus irmãos, a cobiça, por tudo isso que nós falamos, ela é o oposto do amor a Deus e ao próximo, que resume em toda a lei. É por isso que a cobiça é o mandamento que se torna o cubo da roda. Quando os fariseus perguntaram a Jesus qual era o maior principal dos mandamentos, ele não citou nenhum dos 10. Ele citou 2 mandamentos que estão fora do decálogo, mas estão na lei. Ele citou Levítico 19 e Deuteronômio 6. Mas o ponto é que a cobiça é exatamente o oposto desses 2 principais mandamentos, do amor ao próximo e do amor a Deus. Em sua obra A Verdadeira Espiritualidade, Francis Schaeffer observou que se eu não amo a Deus o suficiente para me sentir satisfeito e agradecido, e se eu não amo o meu próximo o suficiente para não sentir inveja, eu estou cobiçando. E este é o cerne, meus irmãos, e é o germe de todo o pecado. É preciso enfatizar novamente que isto é verdadeiro até mesmo em coisas que são lícitas. Sobre isto, na resposta à pergunta 80, o nosso breve catecismo, eu tenho citado sempre o maior, mas agora eu cito o breve, ele destaca, na resposta à pergunta 80, que o 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como a disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Assim, como destacou Michael Horton, esse mandamento se baseia no valor do contentamento. A gente falou sobre os mandamentos, né, que mostram o significado e o valor das coisas. O mandamento se baseia no valor do contentamento, e eu acrescento, e no valor da gratidão. A cobiça é completamente contrária à gratidão. Onde há ingratidão, há cobiça. Você lembra, em Romanos 1, que os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. A cobiça é idólatra, porque adora a criatura em lugar do Criador. E Michael Horton, ele desafia, e eu quero que você responda essa pergunta comigo. Quem entre nós pode dizer que nunca invejou a prosperidade de um vizinho? Lembra o mito da grama mais verde? Grama do vizinho sempre é mais verde. Quem dentre nós pode dizer que nunca ficamos desapontados quando ouvimos que um colega de trabalho recebeu um aumento, embora estejamos empregados no mesmo lugar por mais tempo? Quem pode dizer que nunca sentiu uma pontada de ódio quando vê amigos com quem a gente cresce juntos, talvez não ódio deles, mas da situação, ou com quem fomos à escola, eles alcançaram sucesso e prosperidade, e agora eles têm o emprego deles, ganham bem, enquanto nós não fomos capazes de progredir na nossa carreira. Talvez não tenhamos ódio deles, mas talvez estejamos desanimados, deprimidos, até achando que a vida não vale a pena. Podemos realmente dizer, pergunta Horton, que nunca folheamos catálogos ou examinamos as lojas desejando obter o que está na moda, mesmo quando não temos realmente recursos para isso? Além disso, quem entre nós pode dizer que nunca houve um momento em que deixamos de nos alegrar com o sucesso do nosso próximo, sem o menor interesse por nossa própria condição material? Além disso, meus irmãos, conforme nós vimos no ponto anterior, quanto à relação entre a cobiça e nossos entendimentos, o amor escolhe sofrer o dano e a injustiça antes que causá-lo a outro, mas a cobiça prefere causar o dano, ignorando que o só existir disputa já se constitui uma derrota judicial perante o justo juiz. Como Paulo fala em 1 Coríntios 6, versos 7 e 8, o só existir demandas entre vós já é completa derrota para vós outros, e a palavra que ele usa ali é derrota judicial. Vocês já perderam, quando vocês estão brigando, vocês já perderam, não importa quão justa seja a sua reivindicação, você já perdeu, é o que Paulo está dizendo. Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? Mas vós mesmos causais o dano ao vosso irmão. O amor, meus irmãos, diz a Bíblia em 1 Coríntios 13, 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas a cobiça nos leva a machucar, seja fisicamente, seja com palavras, atitudes, olhares, escárnios, suspiros e descaso. Por isso ela é contrária ao amor. A cobiça nos cega para o fato de que toda transgressão é sempre um ataque suicida. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versos 14 e 15. Ao citar o segundo principal dos mandamentos, Paulo diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Todo ataque nos conflitos é suicida, porque ele traz destruição. Ninguém sai ganhando. E eu quero concluir, meus irmãos. Nós manifestamos cobiça quando queremos tanto algo que estamos dispostos a pecar para obtê-lo, só para revisar. Ou quando pecamos porque não o conseguimos. Nós manifestamos cobiça quando nos preocupamos e gastamos nossas energias em acumular riquezas. Em Provérbios 23, de 4 a 6, o sábio nos adverte, não te fatigues para seres rico, e nem apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa para os céus. E ele continua tratando do que é a causa desse desejo de ser rico. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Manifestamos cobiça quando não nos dispomos a abrir mão do que temos em favor de outrem. Como está escrito em Provérbios 21, 26, o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém.
manifestamos cobiça, meus irmãos, ao resmungarmos com frequência acerca da nossa casa. Ah, mas eu não tenho o direito de desejar. Desejar é uma coisa, resmungar é outra. Fazer a sua felicidade depender daquilo é outra coisa. Então, quando nós resmungamos com frequência acerca da nossa casa, do nosso cônjuge, da nossa igreja, da nossa condição financeira e da nossa vida em geral, nós estamos manifestando cobiça. Enfim, nós manifestamos cobiça quando nós baseamos nossa felicidade na aquisição de algo que não temos. E aqui eu quero fazer uma aplicação, encerrando esta reflexão. Eu quero propor as perguntas e observações feitas por Kevin DeYoung, ao refletir sobre esse mandamento. Se ao menos eu tivesse pontinho, pontinho, finalmente eu seria feliz. O que falta nesse espaço da reticência? Uma casa bonita, um carro mais novo, um cônjuge, filhos, netos, uma boa aparência. O que falta nesse eu seria mais feliz se eu tivesse? Uma carreira bem-sucedida, uma saúde impecável. Quase todos nós, para quase todos nós, o espaço em branco é o nosso Deus funcional. Aquilo que você preencheria é o seu Deus funcional. Trata-se da pessoa, do lugar ou da coisa que, segundo nós acreditamos, não podemos ficar sem. É por isso que a raiz da cobiça é idolatria. Qual é o antídoto para a cobiça? O antídoto para a cobiça é o contentamento, que é irmão gêmeo da gratidão. E é claro que somente em Cristo nós podemos alcançar o contentamento. Nós costumamos cantar o cântico, Deus me deu tudo, eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta, tenho esperança, tenho um tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta. Nós precisamos viver esse cântico na prática. O contentamento, meus irmãos, ele não nos leva apenas a agradecer por aquilo que Deus nos deu, mas leva-nos também a desfrutar daquilo que Deus nos deu, porque a cobiça normalmente nos projeta para aquilo que não temos, e isso gera descontentamento. Só falta isso e a gente fica adiando a felicidade. Mas quando nós nos contentamos com a porção que Deus nos dá e desfrutamos dela, nós experimentamos um perfeito contentamento que nos livra de cobiçar. A Escritura nos recomenda em 1 Timóteo 6:8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Porém, a maturidade cristã é manifestada naquele contentamento que independe até mesmo das coisas básicas da vida. Aquele espírito que diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Quando nós entendemos de fato a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nós encontramos o segredo do perfeito contentamento. Por isso precisamos crescer na comunhão com Cristo e entender o que Cristo representa para nós, para que digamos como Paulo, o que era para mim lucro, eu considerei perda, eu considerei lixo diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aprenda o contentamento em Cristo. Desenvolva um relacionamento íntimo com Ele e você vai ter o antídoto contra a cobiça. Tu és bem-vindo aqui.